Pegou a Bíblia aí? Ezequiel. Não, essa foi a palavra mais leve que Deus me deu hoje. Eu recebi uma mensagem 6h55. A paz, você prega. Amém. Simples. Eu estava dormindo nessa hora, nem vi. E aí, eu acordei. Aí eu falei, Senhor, eu vou pregar o quê? E aí, tinha algumas coisas que eu já estava estudando e eu estava estudando sobre a figueira seca. Jesus deu a ordem, ela secou e aí Pedro depois falou, Jesus, tá vendo a figueira? Você deu ordem, ela secou. E aí Jesus tem um monte de ensinamento. Depois eu peguei outra palavra lá de Samuel e foram várias assim. Eu falei, Senhor, o que eu vou pregar? E aí Deus me trouxe uma palavra que eu já tinha pronta, guardadinha. E aí nós vamos falar hoje. Ezequiel 22. Aleluia. Nossa, está equipada hoje, irmã? Nossa. Ezequiel 22, versículo 30. Diz assim: E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Amém? Pode aceitar. É bom quando na leitura da palavra Deus já fala, né? Eu já ouvi um monte de meu Deus aí. Quem falou meu Deus, provavelmente Deus ainda não te achou. Continue te procurando, talvez. Mas hoje Ele vai te achar. Amém? E o texto começa falando, irmãos, que Deus é quem estava buscando. Eu achei interessante, né? Se você ler o texto depois, você vai ver que é uma palavra bem difícil mesmo, porque o povo estava totalmente fora daquilo que Deus determina, daquilo que Deus estipula, do propósito, daquilo que Deus às vezes te chamou para você fazer, daquilo que Deus já revelou para a sua vida, do ministério que você precisa desenvolver. E na realidade o texto vai falando sobre a situação que estava o povo, e de repente Deus dá uma resposta. Porque até os profetas naquele dia, naquele tempo, nessa circunstância, eles estavam corrompidos, eles não falavam aquilo que Deus determinava. E muitas coisas eles falavam em nome de Deus, sendo que Deus nem havia falado nada. E aí Deus então dá uma palavra direta através de Ezequiel. Eu buscava dentre os homens, ele olhava para a terra e procurava por alguém que estivesse trabalhando, não trabalhando para benefício próprio, estivesse trabalhando para a obra de Deus, para o reino de Deus, para aquilo que Deus precisa fazer, não só, irmãos, dentro da igreja, mas principalmente fora dela. É fora da igreja, irmãos, que nós temos que ser igreja. Eu vi essa semana até uma pessoa falando sobre a igreja salva. E foi feita essa pergunta para um pastor. Aliás, eu vi com 2 pastores respondendo. E ambos deram a mesma resposta. A igreja não salva ninguém. E essa é a grande verdade. A igreja não salva ninguém. Quem salva a igreja ou quem salva o mundo é Jesus. Porque a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, Jesus, para que todo aquele que nele cresce teria a oportunidade de ter a vida eterna. Quem salva na realidade é Jesus. Não a igreja templo, mas a igreja, eu e você, sim. Nós somos os responsáveis para que as pessoas recebam essa palavra. Quando Deus te chamou, irmãos, Ele deu uma ordem para você que você vá
e busque pessoas que não conhecem a Cristo. E o texto aqui está falando exatamente sobre isso. Onde estão aqueles que Deus chamou? Onde estão aqueles que Deus determinou a palavra? Onde estão aqueles que Deus amou e entregou seu filho? Onde estão? Será que nós que conhecemos a palavra, nós que conhecemos a Jesus em algum momento da nossa vida, nós que tivemos experiência, nós que trabalhamos para Ele, nós que idealizamos muitas coisas para Ele, mas será que aquilo que Ele idealizou para mim e para você é cumprido exatamente à risca? Ou nós estamos montando a obra que nós achamos que Deus tem para nós? Nós fomos chamados, irmãos, para executar o reino que foi estabelecido por Ele. Não existe outro modelo, não existe outra regra, não precisa de aconselhamento. Deus não precisa de aconselhamento, irmão. Tá? Deus não precisa que aconselhe a Ele a como Ele tem que fazer. Deus não precisa que aconselhe Ele a hora que Ele precisa agir. Deus não precisa de conselho de como Ele tem que convencer alguém, de como Ele tem que fazer, a hora que Ele tem que fazer. Não, irmãos, Ele precisa que você, que foi encontrado por Ele, faça aquilo que foi determinado para você fazer. É isso que precisa. E quando o texto está falando aqui, ó, é bem impactante isso. Imagina Deus procurar na terra e não achou ninguém. Se você for lá no livro de Isaías 59, no versículo 16, nós temos um mesmo retrato. O povo estava totalmente fora daquilo que Deus havia determinado. E a Bíblia diz que Deus não achou quem o ajudasse. E o versículo continua: procurei um intercessor na terra e não achei. E se você for para Isaías 63, versículo 5, a Bíblia diz a mesma coisa. Deus procurou na terra quem o ajudasse, quem o sustentasse, mas Ele também não achou. E muitas vezes nós estamos aqui, irmãos, para buscar a Deus, para achá-lo, para encontrá-lo, e Ele nunca falta. Mas às vezes Deus nos procura, e aí a gente não está disponível. A gente ou está ocupado, ou a gente tem muita coisa para fazer. Às vezes Deus está te procurando e você fala: Deus, calma aí, eu estou fazendo um negócio aqui para a tua casa. Eu estou fazendo um negócio aqui para a tua obra. Olha, eu estou fazendo um negócio aqui que vai ficar legal para você. Só que na realidade, irmãos, nós temos que fazer aquilo que Ele escolhe. Aquilo que Ele determina, aquilo que Ele orienta, aquilo que Ele deixou de modelo, aquilo que Ele deixou de plano, aquilo que Ele deixou de ordem. Ele deu uma ordem bem clara: ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu tenho ensinado a vós. Se você estiver fazendo qualquer outra coisa no reino de Deus que não seja isso, irmãos, você está fora da visão de Deus. Nós estamos fora do objetivo principal de Deus. É a mesma coisa uma empresa, ela estipula lá qual é a meta a ser alcançada. Ah, mas o meu trabalho não tem a ver com a meta da empresa. Claro que tem. Se você não receber bem uma pessoa na portaria, irmãos, você está atrapalhando a obra de Deus. Se você não relacionar-se bem com seus irmãos, você não está executando a obra de Deus. Se você não amar o teu irmão, você não está executando a obra de Deus. Se você não se sacrificar pelo teu irmão, você não está executando a obra de Deus. Então, às vezes, a gente colocou na nossa mente que a obra de Deus ela é um modelo a ser seguido, mas é o modelo que eu entendi. Eu estava em casa pensando sobre a palavra e Deus me falou sobre 1 Samuel 15, 22. É um texto famosíssimo que as pessoas entenderam errado. Quando Samuel se apresenta diante de Saul, Deus tinha dado uma ordem expressa para Saul. Vai matar todo mundo dos amalequitas. Tudo. Porque eu fiz uma promessa lá atrás, lá com Moisés, que eu riscarei da face da terra os amalequitas. E no dia que foi dada a ordem, no dia que Deus preparou todas as coisas, Saul entendeu que a obra de Deus precisava ser diferente do que Deus achava. E ele chega lá, ele conquista, vence a batalha, ele vence
a guerra e de repente ele fala, não, vamos poupar os animais. Olha, vamos poupar o rei. E ele decide por si só algumas coisas que ele deveria poupar naquela situação. E não era o que Deus havia definido. Deus tinha dado uma ordem clara e objetiva. Riscarei da terra. E aí Deus faz o quê? Samuel, é bom você ir lá. Aí Samuel sai, tranquilão. Fico imaginando Samuel, irmãos. Como que ele é? Ele era melhor que o anjo do raio. Vai tranquilo. Chega lá. Eu imagino que na hora que ele apareceu, irmão, todo mundo tremeu, né? Falou, vixe, o que o profeta veio fazer aqui? Porque profeta é assim, irmão. O profeta falou um negócio de Deus, irmão. Prepara. Prepara porque acontece. É para isso que ele foi erguido. E se você não crê na palavra do profeta, irmão, cuidado. Tá? Mas eu não vou falar de profeta hoje, não. E aí o profeta chega lá. E é tão impressionante que na hora que ele chega, imagina assim, as ovelhas estavam tudo quietinhas. Estava tudo muito tranquilinho. Ouviu o profeta, até a ovelha que resolveu gritar. É a primeira coisa que o profeta identifica. Acho que a ovelha estava falando assim, eu não tenho culpa. Era para eu morrer, mas ele me poupou. É para você entender. Brinca que você vai ver. E aí ele chega lá e ele faz um questionamento só. Que barulho é esse? Que barulho é esse? O profeta não identificou lá uma adoração. O som que ele identificou lá não era de uma adoração. O som que ele identificou lá não era algo que agradava a Deus. Embora todos haviam ido ali para cumprir uma ordem de Deus. O barulho não era algo que agradava a Deus. Mas nós vencemos a batalha. Nós vencemos o nosso inimigo. Nós cumprimos a ordem de Deus. Não, irmão. Se você falhar em uma coisa só, todo o resto não serve. A Bíblia diz lá no livro de Tiago, se você falhar em um mandamento só, você desrespeitou a todos os outros. Então não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu penso, não é aquilo que eu entendo. É aquilo que Deus escolhe para ser feito. E se Deus te chamou e falou para você ir fazer alguma coisa, vai e faça. Vai e faça. Tá? E aí ele pergunta para Samuel, que barulho é esse? Talvez Deus venha aqui hoje e pergunte para você, que barulho é esse que você está fazendo? Com certeza não é algo que está agradando a Deus. Foi essa a percepção do profeta. E aí o rei tem uma resposta clara, ótima. Eu acho que nem o diabo tenha pensado numa resposta tão boa. Ele fala, sabe o que é? Eu poupei os animais, os melhores animais, porque eu quero fazer para Deus o melhor sacrifício. Eu quero oferecer para Deus o melhor sacrifício. Aí eu acredito que Samuel pensou, bom, tá bom. Então por que você não matou o rei? Não sabe o que é? É que o rei ele pode ser uma moeda de troca. Sabe o que é? O rei pode ser uma barganha no futuro. O rei pode ser isso, o rei pode ser aquilo. E ele foi mostrando para Samuel exatamente aquilo que às vezes a gente quer mostrar. Aquilo que a gente quer oferecer a Deus para agradá-lo, quando a gente está fora daquilo que Ele mandou eu fazer. E aí, o que ele faz? Ele começa a dar uma boa desculpa para tentar agradar a Deus com a resposta. Irmãos, a Bíblia não foi deixada para que você use ela como justificativa para o seu pecado, como justificativa para você não fazer a obra, como justificativa de você não argumentar com as coisas que Deus precisa que você argumente. Pelo contrário, Deus te escolheu, te separou, te nomeou para que vá e dê frutos, mas o fruto parte da videira, onde você foi ligado a ela.
Quando você está ligado, é ela que produz em você o alimento. E esse alimento é que vai te sustentar para que você possa multiplicar aquilo que você recebeu. Mas se você não estiver enxertado na videira, você não gerará frutos provenientes de Deus. E aí Deus vai procurar na terra, e sabe o que vai acontecer? Onde você está? Oh, glória! Onde você está? E aí sabe o que Samuel faz? Ele mesmo mata o rei. E aí ele fala para Saul: por acaso se agradaria o meu Deus de sacrifícios? Melhor é obedecer a sua voz. E sabe o que as pessoas entendem dessa palavra? Que eu não preciso me sacrificar, eu preciso obedecer. E aí tem crente que não jejua porque jejum é sacrifício. Tem gente que não lê a Bíblia, porque às vezes lê muito tempo a Bíblia é um sacrifício. Trabalha 8 horas por dia para o homem, mas para Deus não trabalha 8 horas. Essa semana eu tive uma experiência com Deus. Isso que eu prego, que eu falo, e Deus dá experiência constantemente. Essa semana aqui foi a semana que eu mais trabalhei. Na segunda-feira eu trabalhei até 9 horas da noite, 9h04. Na terça eu trabalhei até 1h04. Na quarta-feira tinha culto aqui. Eu trabalhei até às 7. Troquei, vim aqui, dei a aula, voltei, trabalhei até meia-noite. Voltei na quinta, trabalhei até 23h58. O único dia que eu não trabalhei até tarde foi na sexta-feira. E eu falei para o Senhor: obrigado, Senhor. Porque nenhum dia eu descumpri o relacionamento e o voto que eu tinha contigo. Eu não marco nada de compromisso da igreja no horário do trabalho. Porque eu tenho que trabalhar. Mas eu também não marco nada do meu trabalho na hora da igreja. Porque o meu compromisso com Deus é maior. Isso a gente precisa aprender. O nosso compromisso com Deus, ele é maior do que todas as coisas. E não pode haver impedimento, não pode haver obstáculo, não pode haver justificativas. Precisa haver uma coisa só: execução. Não sei porque eu estou falando isso, mas vamos voltar no escondido. Onde você está? Eu li aqui, Ezequiel 22:30, ele procurou alguém que pudesse estar na brecha. A palavra brecha significa ruptura. Quando você rasga alguma coisa, você vai ali tapar a brecha. Não que Deus te escolheu para tapar um buraco, não é isso. Deus te escolheu para dar sustentação em um local que está faltando alguma coisa. Não é um remendo que Deus quer fazer com você. Pelo contrário, a brecha que ele estava ali era uma forma de impedir que aquele local pudesse ocorrer algum vazamento. Deus não te escolheu para tapar buraco. Deus te escolheu para que, quando você for selecionado, o ambiente onde você estará inserido, ele tem que ser abalado, modificado, porque você está lá. Porque quando eu estou em algum lugar, irmãos, eu estou representando uma bandeira, que é a bandeira de Cristo. Então, onde você chegar, irmãos, Deus chegou junto com você. Aquele lugar, ele tem que ser impactado pela tua presença. É assim que tem que acontecer. Porque quando Samuel chegou lá, eu acredito que todo mundo naquela hora parou. Foi a mesma coisa quando Davi se apresentou lá diante do gigante. Todo mundo parou para ver e falou: olha o valente que chegou aí. Era só isso que faltava. Era só isso que faltava. Mas quando você vê, que quando Samuel foi chamado para ungir Davi, oh Deus, é fantástico. Quando Samuel foi chamado para ungir Davi, ele chegou lá na casa de Jessé. Os 3 primeiros filhos, Deus
Deus falou para ele, chama os filhos, né, para que a gente vá ungir. Quem será que Deus vai ungir? E a Bíblia diz que Deus, através da vida de Samuel, fala para Jessé, chama os seus filhos. E Jessé faz o quê? Vai chamando nominalmente. O primeiro, chama o nome do segundo, chama o nome do terceiro, do quarto, do quinto, do sexto. Até não falta mais nenhum nome presente naquele lugar. Mas o nome de Davi não é mencionado. Sabe o que Deus está falando? Não adianta você ter fama, irmão. Não adianta você ser conhecido pelas pessoas se você não for conhecido por Deus. Quando você tem nome, mas não tem unção, não tem efeito no reino espiritual. Tem mais alguém aí, Gessé? Não é possível que passou. Não, todos aqueles que têm alguma identidade, todos aqueles que têm algum nome, todo aquele que tem algum físico preparado, todo alguém que está equipado para a guerra, está aqui. Porque o homem, ele olha com seus olhos carnais, e ele não consegue enxergar a estatura espiritual de ninguém, mas Deus consegue. Deus consegue. E aí ele está falando assim, eu só estou vendo anãozinho aqui. Esses fraquinhos aí, esses fracotes aí. Cadê o que está faltando? Ah, o que está faltando, ele está lá no campo. Ele está fazendo o quê? Está trabalhando. É interessante que todos os outros que eram soldados preparados, nenhum deles estava trabalhando. Deus vai fazer o quê? Deus vai pegar aquele que está ocupado para desenvolver a obra. Porque quem está ocupado para desenvolver a obra é aquele que vai ter compromisso com Deus e não vai largar Deus na mão. Então, às vezes a gente não tem tempo para Deus, irmãos, por causa disso. Porque a gente está tentando satisfazer a nossa vontade em relação a Deus. E Deus, ele é exatamente o contrário. Ele precisa que a nossa vida seja satisfeita com aquilo que Ele anuncia para nós. É por isso que de vez em quando a gente sofre algumas batalhas, algumas perdas, algumas doenças, algumas enfermidades, porque Deus está te dando um presta atenção. Porque quando Deus te dá um presta atenção, você ora. Quando Deus te dá um presta atenção, você jejua. Quando seu filho fica doente, aí você, eu preciso buscar Deus porque está acontecendo alguma coisa errada. Tá, irmãos? O que está acontecendo errado é que a gente está fora do propósito de Deus. A gente busca a Deus, a gente diz que serve a Deus, a gente faz um monte de coisa para Deus, está até cansado de fazer as coisas de Deus. E Deus olha e fala assim, está cansado, mas eu não pedi nada disso. E o que eu pedi, você não está fazendo. Onde é que você tem se escondido? Lá no livro de Gênesis, no capítulo 3, Deus procurou alguém lá no jardim. Deus procurou Adão. Mas Adão estava escondido porque a desobediência chegou primeiro na vida dele. Deus deu todo o jardim para ele, mas ele esqueceu o jardim para se concentrar e focar em algo que Deus falou, não pode. Quando Saul foi ungido, foi separado, antes de ser ungido, né? Foi escolhido para ser o rei de Israel, o que ele fez? Se escondeu. A Bíblia diz que ele se escondeu no meio das bagagens para que ninguém reconhecesse ele. Olha, tinha sido escolhido por Deus, Deus preparou, né? Quem não sabe da unção, depois leia a Bíblia. Preparou um momento especial, fez algo extraordinário para que fosse separado, assim como ele fez com a vara de Arão, né? Só dele floresceu. Deus escolheu de modo sobrenatural para que ninguém contestasse a escolha. E quando o escolhido é separado, ele se esconde. Quando Jezabel resolveu, recebeu a notícia, olha, Elias matou todos os seus profetas. Ela falou o quê? Esse rapaz precisa morrer. Deus procurou ele. Onde você está, Elias? Escondido aqui, sabe o que é, Jesus? Parece que tem uma rainha aí, está querendo me matar. Se escondeu.
Quando uma cidade chamada Nínive estava perdida, e Deus queria mostrar a tua graça e glória naquele lugar, Deus procurou alguém na terra e ele achou alguém chamado Jonas, que era o profeta da terra naquele momento. E Deus falava assim, ó, Jonas, você precisa ir pregar lá em Nínive. Olha, ordem dada, precisa ser uma ordem cumprida. Cadê Jonas? Cadê você? A gente está conversando aqui agora. Aí desce de uma cidade, desce para outra cidade, desce da cidade para o barco, do barco para o porão do barco, do porão do barco para o mar, do mar para o fundo do mar. Jonas precisou tomar um presta atenção para acordar. Aí depois do presta atenção, ele volta, e a pregação que demoraria 40 dias para ele atravessar toda a cidade, ele faz em 3 dias. E resolve todas as coisas daquele lugar. Mas ele primeiro quando Deus procurou na terra, não estava, porque estava na barriga do peixe. Aleluia. Está difícil dar um glória aí hoje? Irmãos. Deus me fez uma pergunta assim, ó, quando eu estava lendo a palavra. Por que eu deveria te levar para o céu? Ah, eu sou pastor. Se você falar que você é pastor, mano, coitado de você. Ah, não, porque eu dou aula na quarta-feira. Ah, porque eu vou pregar no domingo. Ah, porque, irmãos, não é isso que te fará ir para o céu. O que te fará ir para o céu é você cumprir exatamente a ordem que Deus te deu. Independente do preço que você tem que pagar. Porque se Deus te escolheu, Ele garante o resultado. Você precisa apenas executar o que Ele fez. O problema é que nós estamos vivendo, irmãos, e o mundo, ele não está preocupado com você. Ele vai te atropelar e você precisa estar atento com o que acontecerá. Porque se você não estiver atento e ligado em Deus, Deus passará e você nem verá. E é isso que Ele quer que você hoje acorde e desperte, igreja. Porque os dias estão chegando e a trombeta soará e você precisa ouvir. Você precisa ouvir. Porque Deus está preocupado em que você não escute. Ele te procura e você não acha. Ele toca a trombeta e a nuvem fica vazia. Precisa despertar. Quantas vezes Deus já falou com você, irmãos, e você ainda não despertou? Você ainda está preocupado, ainda se é tempo de fazer tatuagem, se pode beber, se não pode beber, de usar celular quando você deveria ler a palavra, de buscar coisas de Deus e você está preocupado com o que o mundo pode oferecer, de você buscar os dons de Deus e você não receber nada porque não procura, porque não busca, porque os tesouros de Deus estão não como mapa de tesouro que você precisa seguir, pelo contrário, estão abertos e disponíveis aqui, você só precisa pegar. Só precisa pegar, está fácil, está disponível, e talvez seja esse o problema, que a facilidade muitas vezes nos impede, porque a gente se torna pessoas e seres confortáveis espiritualmente. Ninguém mais se preocupa se alguém fica endemoniado, porque nem fica endemoniado, então nem vou me preocupar. Mas sabe por que não fica endemoniado mais na igreja? Porque você não está preocupado se está aqui ou não. Você não está preocupado em libertar pessoas, você não está preocupado em salvar pessoas, mas Deus está. Deus não mudou. Aquilo que Ele prometeu lá no começo, Ele permanece na sua palavra, e Ele espera que eu e você, irmãos, despertemos e comece a executar a obra que Ele determinou sobre mim e sobre você. Porque Deus hoje, diante dEle hoje, nada está oculto. Aliás, nunca teve. Mas hoje todas as suas justificativas estão nuas perante a presença dEle. E você precisa hoje se justificar para que Ele possa te reerguer. É isso que precisa. Porque Ele conhece todas as coisas.
Ele sabe todas as coisas. Daniel falou, ele conhece os minutos, as horas, as circunstâncias. Ele remove reis, ele estabelece reis. Ele conhece aquele que está em trevas, mas com ele mora a luz. Ele revela o profundo, o oculto, o escondido. Nada fica em trevas diante da sua presença. Ele tem capacidade de ver todas as coisas. Lá no livro de Jó, no capítulo 34, 21, diz assim que os olhos do Senhor estão sobre cada um e Ele vê todos os seus passos. Aleluia! Provérbios 15, 3 diz assim, os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os bons e os maus. Ah, pastor, é que você não sabe o que acontece na minha vida, você não sabe o que o diabo está fazendo. Irmãos, Deus ele contempla todas as coisas, e se acontece algo ruim na sua vida, aprenda a lidar com isso. Porque nada que acontece na minha vida é por acaso. Nada que acontece na minha vida não tem a permissão de Deus. Nada que acontece na minha vida, bom ou ruim, Deus deixa de operar, Deus deixa de ver, Deus deixa de agir. Nada. Então, se Deus permitiu que isso acontecesse, tem algo que eu preciso entender, compreender e preciso usar como uma arma para o próximo. Porque se eu guardar o tesouro para mim, eu não posso oferecer benefício para o próximo. Ontem vou dar um exemplo aqui. Ontem a gente estava limpando a casa, né? Foi dia de limpeza ontem. Aí fui na parte do guarda-roupa minha que é onde ficam os sapatos. Não vou falar que a Fabiana fala que era aquele cantinho, né? Porque... E eu falei, eu vou limpar isso aqui hoje. Aí eu fui arrancando, tinha um monte de caixa lá. Tinha, muita caixa. Fui arrancando, tinha muita caixa de sapato lá. Aí eu fui tirando, tirei uma caixa vazia. Outra caixa vazia. Outra caixa vazia. Tinha 3 caixas vazias. Aí eu tirei todas as caixas vazias. Aí comecei a abrir as caixas que tinha coisa. Tem sapato, achei uma bota lá que eu comprei fazia 3 anos, né? Eu nunca usei. Aí eu achei um tênis lá. Não, tinha uma outra bota que eu comprei também que a sola dela, não é sola, né? A palmilha dela veio errado. Aí eu nunca usei também. Aí fui achando um monte de coisa, eu fui tirando tudo, tirei tudo, aí limpei, deixei tudo bonitinho, tal. Dei 6 sapatos embora. Tava bonzinho assim. E eu falei para a Fabiana assim, nossa, antigamente eu ainda falei para ela assim, antigamente eu tinha um sapato, que era da GM, que meu pai trazia, que era sapato de segurança ainda, que tinha o bico de aço, que era o que eu usava para ir trabalhar. E eu falei, Senhor, obrigado, porque hoje eu tenho ainda 3 sapatos. Falei, graças a Deus. Deus falou para mim assim, quanto tempo? Ele falou assim, olha os outros sapatos que você vai dar embora. Aí eu fiquei olhando, ele falou assim, quanto tempo você segurou esses sapatos e você poderia ter abençoado alguém? Falei, nossa, hoje não estamos com brincadeira hoje, né? Foi. É a mesma coisa aqui, irmãos. Quanto tempo nós deixamos de executar a obra e nós estamos impedindo que pessoas sejam abençoadas por causa disso? Agora, Deus não vai abençoar as outras pessoas porque você não faz? Jamais. Sabe o que vai acontecer? Vão te atropelar. Vão te atropelar. Se Deus escolheu você, irmãos, não haverá impedimento. Ou você vai, ou você vai. E se você decidir se omitir e não ir, irmãos, Deus vai levantar outro e vai colocar no seu lugar, porque a obra dele precisa ser executada. Ela não precisa de pessoas que estão escolhendo a obra, o tipo de obra, como deve ser feito, a hora que tem que ser feito. Ele está procurando pessoas que estão disponíveis a fazer, seja qual for o preço. Ah, não vou pregar. Ah, é muito longe para ir pregar lá. Não, Deus que mande outro. Ah, Deus vai mandar outro, irmão. Só que aí você, vai ficar sofrendo a sua vida espiritual daquilo que você poderia ter sido e você não foi. Sendo que Deus te escolheu para que você tenha um lugar de destaque. Deus te escolheu para que você vá e tenha um nome a ser criado, porque Deus tem uma história garantida para cada um de nós. A Bíblia diz no Salmo 139 que todos os dias da minha vida Deus tem contemplado num livro que está nas suas mãos.
E Deus não escreveu a história de ninguém para ser uma vergonha, desonra. Nossa, daqui eu vou ser igual aquele rei lá, ó. Vou riscar da face da terra e não vai criar nem memória. Não é esse plano que Deus tem para mim e para você, irmãos. Jeremias falou assim, ó, eu sei bem os pensamentos que eu tenho sobre vós, são pensamentos de bem e de paz para dar a vocês um futuro promissor. Deus não está planejando castigo para ninguém. Deus não está planejando um inferno para ninguém. Pelo contrário, Ele mandou o seu Filho na cruz para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de sermos salvos. É isso que Deus nos deu. Uma oportunidade de sermos salvos. Qual é o seu nível de gratidão a Deus pela sua salvação? Qual é o seu nível? Aleluia. Ele falou para Ezequiel, Ezequiel, busquei na terra. Estou buscando na terra ainda. Porque naquele tempo ele não achou ninguém. Sabe o que ele fez? Ah, não vai acontecer nada porque Deus não achou ninguém. Não. Você leu o versículo 31 e falou assim, mas o meu braço forte, eu ergui sobre eles e derramei sobre eles a minha indignação. E foi grande a ira que desceu sobre eles. Tanto em Ezequiel 22, quanto em Isaías 59, quanto em Isaías 63. E se você procurar mais, aí você vai achar mais um monte. Você acha que vai impedir? Ah, Deus me escolheu para pregar lá. Deixa eu ver um lugar bem legal aqui. Lá no Vietnã. Ah, não, eu não vou lá porque o Vietnã é do outro lado lá. Gente, lá no Vietnã o pessoal é idólatra. Lá no Vietnã acontece isso. Lá no Vietnã acontece aquilo outro. Irmãos, Deus te chamou, vá para o Vietnã. Porque se lá não tem nada, é melhor ainda. Porque qualquer história que for criada lá vai ser para honrar o nome de Deus. Agora vamos ficar aqui esperando. Ah, pastor, mas você não sabe, eu já sou velho. Velho? Velho? Velho, irmão. Esse é o seu motivo hoje? É esse? Sério? Que esse é o seu motivo? O que é que você precisa para justificar a sua velhice? A Bíblia diz assim, se você ler a Bíblia, se você ler a palavra de Deus, ela é saúde e vida para os teus ossos. Se você ler a palavra de Deus, ela iluminará o seu caminho. Se você ler a palavra de Deus, ela é satisfação plena para as suas células. Ah, pastor, mas eu sou muito novo. Estou muito novo. Quando Deus chamou Jeremias, antes que te formasse 90, eu já te escolhi, já te dei por profeta às nações. Não sou eu que planejo, irmão. Não é você que planeja, não. Só tem um caso na Bíblia que foi diferente. Foi Samuel. Não deu tempo nem de Deus escolher. Ana falou para Deus assim, eu vou te dar. Porque pode ser que a terra precise de grandes coisas aqui, que Deus está planejando, mas Ana enxergou muito mais além. Porque Samuel, quando foi gerado, ele foi entregue para Deus, e Deus o honrou de forma sobrenatural. A Bíblia diz que ele era o único da palavra de Deus que era sacerdote. O que mais? Juiz e profeta. Sabe o que isso significa? Ninguém na terra tinha mais autoridade do que ele naquele tempo. Ninguém. Só teve outra pessoa que foi assim. Jesus. Desde que ele pisou nessa terra, nunca houve, nunca haverá autoridade maior do que a dele. Então perceba, irmãos, que não é o tempo que eu vou deixar para Deus, não é a dedicação que eu vou deixar para Deus. O importante é eu estar cumprindo a vontade dele. Se Deus te chamou para ser um missionário, cadê a sua missão? Se Deus te chamou para ser um pregador do evangelho, cadê a sua boa palavra nesse altar?
Se Deus já te ungiu e já tirou essa responsabilidade, cadê a sua obra? Se você já tem um cargo na igreja que já foi reconhecido como alguém diferente do reino de Deus, cadê os seus frutos? Cadê o seu nome? Cadê a sua história? Porque a Bíblia diz que um dia todos nós vamos comparecer diante dele. E ele te chamará pelo teu nome. E ele que vai querer saber qual é a tua história. Como que você construiu? Qual o caminho que você percorreu? Qual o manual que você leu? Qual palavra que você ouviu? Quem era a tua referência? Bíblia bem clara. Só iremos atrás de ti, Jesus, porque só tu, Senhor, tem palavras de vida eterna. Só Ele tem palavras de vida eterna. E quando Deus dá uma palavra assim, irmão, sabe o que acontece? Se Ele está procurando, se você escolher hoje, levantar sua mão, Ele te achará. Um dia Ele procurou alguém na terra que fosse justo o suficiente para que o mundo fosse repovoado. Ele encontrou Noé. Quando o povo estava escravo no Egito, Deus precisava de alguém que estivesse à frente, mas que, sobretudo, fosse alguém que fosse manso. Ele achou Moisés. Quando ele precisava que o povo de Deus tivesse um rei, que fosse um rei de verdade, ele não escolheu o maior, ele não escolheu o renomado, ele não escolheu alguém que já tinha fama, ele escolheu Davi, que era alguém que esquecido, que estava no campo. Mas ele achou. Quando ele precisava que o mundo encontrasse um Salvador e que esse Salvador fosse gerado através de uma virgem, ele achou Maria. Quando Jerusalém estava com seus muros destruídos e precisava de alguém que reconstruísse, ele achou Neemias. Quando ele precisava que um general de um exército poderoso, adversário do seu próprio povo, fosse salvo, ele encontrou uma menina que não tinha nem nome, nem nada, mas ela tinha uma unção que poderia mudar uma nação. Quando o povo de Deus estava condenado, porque havia uma sentença sobre eles, dada pelo rei Assuero, e Deus precisava que aquele povo fosse salvo, ele levantou uma mulher chamada Hadassah, ou Esther, para que jejuasse pelo povo. E o povo de Deus foi salvo. Quando Deus precisava que um exército fosse liderado e ele não achou homem suficiente, ele achou uma mulher chamada Débora. E ela deu um livramento grandioso e poderoso para o povo de Deus. A única juíza. Então, se você se disponibilizar hoje, pode ser que apareça um Noé aqui, pode ser que apareça um Moisés, pode ser que apareça uma Esther, pode ser que apareça um Pedro, pode ser que apareça um Paulo, pode ser que apareça um Silas, pode ser que apareça um João, pode ser que apareça um Mateus, pode ser que apareça um André, pode ser que apareça uma Fabiana, pode ser que apareça um Edilson, pode ser que apareça uma Antonina, pode ser que apareça alguém que Deus olha e hoje busca. E digo mais, hein? 1 Coríntios 1, 27 diz assim: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as fracas desse mundo para quê? Para confundir as fortes. João 15, 16 diz assim: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, vos nomeei para que vades e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Aleluia. 1 Pedro 2,9 diz assim: vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, escolhido e separado para anunciar
as virtudes do Senhor, que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Estou te falando para você ir se identificando. Deus não chamou ninguém, irmãos, para não fazer nada. Deus te chamou para uma obra, e toda obra que Deus faz é uma obra grande. Porque a Bíblia diz assim que se você ganhar uma alma, tem um valor como se tivesse sido ganho o mundo inteiro. Quantas almas você já ganhou? Deus te chamou, irmãos, para curar os enfermos. Mas você só vai curar se você for médico. Não é? Se eu vou no médico, é ele que vai ter um remédio para me curar, não é isso? No espiritual é da mesma forma. Você é o médico que tem o remédio necessário para curar aquele que está enfermo. Esse remédio é o Espírito Santo da promessa. Porque o Espírito Santo ele tem todo o poder na terra. Porque hoje a autoridade da terra é o Espírito Santo. Ele está aí dentro de você? Então você tem um remédio que pode gerar a cura daquele que precisa. Né, irmão? Você precisa ser útil na obra. Né, ontem eu fui na minha mãe ontem. Normalmente eu vou lá rapidinho. Faço alguma coisa e vou embora. Aí ontem eu acabei não indo no chá e eu fui lá para a casa dela. E aí ela começou a me contar. Porque minha mãe, irmão, minha mãe tem coragem, hein? Olha, e ela estava me contando sobre o asilo que ela foi no asilo, e ela estava me falando como que às vezes os idosos são esquecidos naquele lugar. E ela foi num asilo um dia e ela encontrou a mãe do pastor. E ela olhou e ela viu que a situação daquela mulher era muito ruim. E o próprio pastor tinha colocado ela lá. E ela estava falando para mim assim, a questão é que às vezes as pessoas não vão lá ver, né? Se você quiser colocar o seu pai no asilo, vai lá e fica um dia lá para você ver como é que é tratado o idoso. Aí depois você vê se é o lugar adequado para o seu pai ou para sua mãe, não sei. E ela começou a contar, a falar, e ela falou para mim assim, ó, e aí eu fui num orfanato. Olha só, hein? E ela falou, eu fui no orfanato. Eu falei, eu já fui no orfanato, é triste e tal. Ela falou assim, não, você não foi no orfanato que eu fui. Eu fui no orfanato de crianças que tinham demência. Ela falou, é bom que os adolescentes e os jovens de hoje fossem lá. Acho que nem precisa. Ela começou a me contar quase que eu... E ela começou a contar que eles têm demência, né? Então, alguns são até mais agressivos. E esses que são mais agressivos, eles são colocados num lugar como se fosse uma jaula. É grade mesmo, literalmente. E eles são servidos igual cachorro. É um pratinho passado debaixo do negócio, porque quando você entra naquele lugar, eles avançam em você, te agridem. Né? Então eles agridem os funcionários. E aí adivinha o que minha mãe fez? E pode até matar, com certeza. O que minha mãe fez? Entrou na jaula dos leões, olha só. Eu falei, mãe. Ela falou assim, eu queria que você olhasse nos olhos deles e você visse eles estavam em prisões. E ela começou a contar, irmãos, eu saí chocado. Chocado, assim, só dela contar. E eu fiquei imaginando, porque eu já fui em orfanato, eu já fui em asilo, né, e aí eu estava até recordando, né, quando eu fui no asilo visitar a irmã Celeste, aí, e lembrando das coisas que eu já fiz, né? E perto do que ela começou a me contar, eu falei, nossa, como é? Eu falei, mas por que você entrou? Ela falou, porque eles lá não tinham ninguém que lembrava deles. E ela falou, nenhum deles me agrediu. Falou, pelo contrário, falou, teve um que me abraçou tão forte que ele não deixava nem eu sair do local onde eu estava. E aí ela falou para mim assim, sabe o que acontece? Foram largados lá.
Era um problema para a família, era um problema para a sociedade, era mais um largado que não precisava de consolo. Então joga lá, é um estoque de crianças que foram largadas lá. Tipo, não tem solução mais para ninguém, não tem solução para a sociedade, não tem solução para nada. E ela falou para mim assim, que eles me orientaram, não fala nada, porque eles nem entendem, não compreendem. E ela falou que quando ela entrou, ela falou, Senhor, se o Senhor fez eu vir até aqui, não escolhi vir até aqui, foi me direcionado chegar até aqui. Eu quero que o Senhor dê para eles um momento de lucidez, porque eu vou falar da tua palavra. E ela falou e naquele momento todos ficaram quietos. E ela falou da palavra de Deus, e eu creio que alcançou nos corações, ela não fez apelo, né, obviamente, mas ela falou que do jeito que ela foi enviada, ela cumpriu a ordem que Deus tinha determinado, alcançou aquelas vidas, fechou a porta e veio embora. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque foi para esse tipo de trabalho que Deus te escolheu. E é esse tipo de trabalho que a igreja foge. Deus te escolheu, irmãos, para buscar aquele que está perdido. Jesus falou, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Porque o doente que está precisando tem uma necessidade que precisa ser curado. Quem está são já está bom. Deus não escolheu ninguém, irmãos, para pregar para os bons. Deus te escolheu para pregar para os maus. Deus te escolheu para pregar para os doentes. Deus te escolheu para resgatar aquele que está perdido. Foi isso que a palavra foi anunciada lá em Isaías 61. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Ele quem me ungiu pessoalmente. Ele não mandou intermediários. Ele não mandou intercessores. Ele não mandou profetas. Ele te ungiu para anunciar as boas novas àquele que está perdido. Para dar libertação a quem está cativo. Para dar cura para quem está enfermo. Para aquele que não tem saída, para aquele que já está condenado, para aquele que já está perdido, há uma saída em Jesus. Porque Ele tem o poder de transformar todas as coisas. Ele tem poder para fazer infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele conhece a palavra antes que ela chegue na nossa boca. Ele conhece todas as coisas. Se você for para o mais alto do céu, lá Ele está. Se você for no abismo, lá Ele estará. Onde você estiver, Ele estará. E às vezes se eu não estiver, Ele também está lá. Ele te escolheu, irmão, para uma grande e poderosa obra. Se você está aqui hoje, irmãos, Deus está falando para você. Deus te escolheu para uma grande e poderosa obra. Ah, mas eu tenho 120 anos. Não tem problema. Com 120 anos a obra é de um milagre extraordinário, maior ainda. Ah, mas eu tenho 8 anos. Não tem problema. A dimensão do poder de Deus não é medida pela idade. A dimensão do poder de Deus é medida pelo edifício que é construído dentro de você. E nisso, Ele é um ótimo arquiteto. Nisso, Ele é um ótimo arquiteto. Ele sabe exatamente o templo que Ele está formando em nós. E nós precisamos ter essa consciência de estar sendo formado um templo poderoso para Ele. A minha vida precisa ser uma vida que glorifica o nome dEle. O meu testemunho precisa ser para que o nome dEle seja glorificado. Não há testemunho se o nome de Deus não é glorificado. Não há vida plena se Deus não é glorificado através da sua vida. Deus te escolheu para que o mundo possa encontrar em você a luz do mundo. Já pensou que privilégio é para mim e para você? Não sei se você pensa nessas coisas, mas eu penso. Eu penso. Quando eu li a palavra da figueira ontem, nossa, foi um tapa na cara. Deus deu a ordem para a figueira, ó. Vai secar. Não vai produzir mais nada.
Sabe por quê? Porque foi dada a oportunidade, eu vim aqui durante 3 anos seguidos e não vi fruto nenhum. Ainda tentaram até dar um jeitinho, ó Jesus, aqui não é tempo do figo ainda. Ah, não é tempo do figo? Vai secar do mesmo jeito. Porque é a construção do fruto que Jesus está avaliando. Se o desenvolvimento do fruto tiver sustentação, o fruto será abundante. O fruto será perfeito. Sabe, Deus está falando isso para você porque você entenda que o fruto que ele produziu em Maria foi um fruto perfeito. Para um tempo onde era tudo imperfeito. Para uma geração onde adorar a Deus não era viver as coisas de Deus. Era cumprir rituais. Era seguir homens. Era estar sujeito a manuseio de homens. Era estar sujeito a ordens humanas. Mas Deus te escolheu, irmãos, para que você comece a desfrutar, anunciar, multiplicar as coisas que são divinas. Divinas. Quer ver? Quem quer uma bênção hoje? Ninguém? Jesus. Quem quer uma bênção hoje aqui? E os outros não querem? Paulo disse assim: Deus já me abençoou e já te abençoou com todas as sortes de bênçãos nas regiões celestiais. Quer mais uma bênção? Levanta aí bem alto aí. Vou te ensinar como é que você recebe as coisas de Deus. Mesmo Paulo ensinou assim: o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as minhas necessidades em glória por Cristo Jesus, o nosso Senhor. Mateus 19:26 diz assim: o meu Deus não vê impossibilidades. Eu mostrei primeiro para você a dimensão humana, como funciona. Agora estou te mostrando a dimensão espiritual, como que funciona. Como que as coisas de Deus, irmãos, são fáceis de ser alcançadas. São fáceis. Mas sabe o que acontece? É a mesma coisa, tem que ir no mercado. Tem que ir no mercado. Domingo. A fila é grande. Todo mundo deixou para ir lá. Ixi, hoje está frio. Está garoando, não tenho carro. Mas você não precisa daquilo lá? Eu preciso, mas dá para segurar um pouquinho mais sem. Deus não quer deixar para amanhã. Deus não quer deixar para depois. Deus quer usar você hoje. Deus quer te abençoar hoje. Deus quer prosperar a sua vida hoje. Deus quer que você tenha uma modificação de vida hoje. Deus quer que você seja transformado hoje. Talvez você já ouviu muitas vezes essa palavra, e se Deus está repetindo hoje, é porque você precisa mudar hoje. Talvez tenha áreas da sua vida que você ainda não mudou. Talvez tenha áreas da sua vida ainda que o Espírito Santo ainda não jogou luz. E talvez precise que seja tirado tudo do lugar para ser recolocado e ver assim: aqui é sujeira, precisa ser jogada fora. Isso daqui pode abençoar outras pessoas. Isso daqui vai ser altamente produtivo quando for usado. Eu sinto assim, Quem já assistiu Matrix aqui? Só para você fazer uma analogia para você entender. Quem não assistiu, eu vou tentar explicar para que fique claro. Quando eu esqueci o nome do cara. Quando o Neo foi separado, levaram ele para um lugar que estava tudo branco. Tudo branco. E aí falaram para ele assim: vou te mostrar como funciona. E o cara jogou, sei lá o que ele fez lá. E na hora, assim, brotou assim, uma fileira de armas, né? Que eles iam para a guerra, né? Brotou uma fileira de armas, assim, o corredor era infinito, assim. Ele olhou e não tinha fim. E eu vi, assim, Deus colocando, da mesma forma, um corredor
como se fosse ó, infinito. Tinha um monte de coisa douradinha aqui assim, ó. E eu olhei, Deus falou, só estou esperando que peguem. Só estou esperando que peguem. Só estou esperando que peguem. Pode pegar um, Jesus, não, pode pegar um, pode pegar dois, pode pegar três, pode pegar quantas coisas você quiser de Deus, irmão. Deus não tem nada, Deus não é avarento para dar só o suficiente. Deus ele quer dar para você abundante. Quando eu vi o corredorzinho assim, ó, não tem fim. Ou seja, eu posso ir hoje pegar, eu posso pegar amanhã, eu posso pegar depois, e não acabará. Olha como é fácil receber as coisas de Deus. Você está aí? Deus está procurando aqui hoje. Você está aí? Está aí? Levanta a mão só bem alto para ver se... Bem alto aí. Deus ele quer te ver hoje. Deus ele quer te ver hoje. Ele quer ver se você é um Noé. Ele quer ver se você é uma Esther. Se você é um Davi. Ah, eu sou um pequenininho. Ah, eu sou um menorzinho. Não tem problema. Gideão era um menorzinho. Ninguém acreditava em Gideão. Mas Deus levantou ele. O pessoal gostou tanto dele que queria que ele fosse o rei. Ah, o Davi era o menorzinho. Ah, Paulo era o menorzinho dos apóstolos. Mas trabalhou mais do que todos os apóstolos juntos. Ó, tem Paulo aí? Tem Paulo aí? Tem Moisés aí? Tem Davi aí? Tem João aí? Porque eu garanto que aqui tem Jesus. Amém? Aleluia! Aleluia. Fala para o seu irmão assim, Deus não te chamou para ser mais um na multidão. Deus te chamou como Daniel, porque você tem um espírito excelente. Amém? Quando Deus chamou Daniel e olhou para a terra e encontrou Daniel, a Bíblia diz que Daniel era 10 vezes mais inteligente do que a pessoa mais inteligente que havia na terra. Parou para pensar nisso? Daniel, ele era 10 vezes mais inteligente do que a pessoa mais inteligente que havia na terra. Quando Deus chamou Moisés, ele era o homem mais paciente que havia na face da terra. Quando Deus chamou Jesus foi a pessoa que mais amou o ser humano na face da terra. Morreu por ele e garantiu para ele uma oportunidade de estar ao seu lado eternamente. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus.